Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demian do canal Demian Tempest e hoje vamos para mais um Demian Responde. Não sem muita enrolação, bora que tem bastante pergunta pra gente responder hoje. Muita pergunta legal. Bora. Primeira pergunta do Ronald Gomes. Será que a Kerr já está morta em Next Dimension? Tô esperando a Final Edition de Hades. Meu amigo, também tô esperando a Final Edition de Hades, viu? Tá pra sair no Japão, pelo que eu tô vendo por aí. Faltam 7 volumes para acabar a Final Edition por lá. Eu acho que a gente vai ter notícias mais pro final do ano, talvez iníciozinho do ano que vem, de como vai continuar o restante da publicação, né? Mas especificamente sobre a Kerr, eu não acredito que ela esteja morta em Next Dimension, beleza? Eu acho muito difícil que o Kurumada finalize a história da Kerr dentro da Final Edition. Eu acho que seria muito frustrante você ter uma personagem tão importante dessa forma sendo finalizada dentro de um volume de Final Edition, não por um guiding que seja publicado numa revista antes de ir pro volume, ou, sabe, qualquer outra coisa nesse sentido. Eu gostaria que a Kerr fosse finalizada no próximo arco de Saint Seiya, como é a minha teoria, de que ela vai ser a primeira vilã do próximo arco de Saint Seiya, junto ao Asclepion. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre, vou deixar aí no card na descrição para vocês. Pergunta do amigo Renan Pinheiro. Forme um time de LoL escolhendo cada cavaleiro de uma lane que representa time Saori, Poseidon e Hades. Qual seria o mais forte? Meu amigo, eu não entendo muito de LoL para poder botar cada um em uma lane específica, beleza? Mas eu vou fazer times de 5, porque eu sei que LoL tem 5 jogadores. Então no time Saori eu colocaria com toda certeza, levando em conta os Cavaleiros de Ouro apenas, Saga, Shaka, Aiorus, Xion e Afrodite. Acho que esses 5 seriam uma excelente escolha para poder lidar com quase todo tipo de inimigo, beleza? No time Marinas, eu colocaria Canon, Sorento, Krishna, Isaac, Io e provavelmente o Caça também. Acho que esses também conseguiriam lidar com diversos tipos de problema, além de terem uma força bruta muito interessante. E por fim, no time Hades, eu colocaria os 3 Juízes do Inferno, obviamente, então Ayakos, Minos e Radamantes. E já que você não especificou qual versão eu tenho que usar na verdade, eu vou dar uma roubadinha. Então eu colocaria o Cagarro de Benu de Lost Canvas, que também é um espectro absurdamente poderoso para dentro daquela obra. E talvez de quinto elemento, agora de nome eu não me recordo de outros grandes espectros, mas acho que eu colocaria o Atavaka, do Gaia e do Asmita, que também é muito forte. Agora, dentre todos esses, qual seria o mais forte? Eu apostaria fortemente na vitória do time Saori, porque eu acho que os Cavaleiros de Ouro conseguiriam sair com a vitória, né? Tanto por variedade de técnica, por superioridade de poder, principalmente acho que diante dos Marinas, apesar de achar que o time Marina teria muito sucesso contra alguns tipos de adversário por conta do Sorento especialmente. O Sorento é um adversário muito complicado de se lidar, mas acho que no âmbito geral o time Ouro vence. Pergunta do Abimael. Você acha que teremos o anime de Next Dimension em algum momento? Meu amigo, eu vou ser bem breve nessa aqui, porque eu acho que é uma pergunta que eu já respondi outras vezes aqui no canal, principalmente. Mas acho que sim, teremos o anime de Next Dimension em algum momento, sim, tá? Esse ano tá muito propício pra gente ter algum tipo de anúncio, beleza? Porque estamos nas portas dos 40 anos de Saint Seiya, 40 anos do anime, 40 anos do mangá, que vão ser completados ano que vem. Os dois, né? Os 2 aniversários são no mesmo ano. Então tá muito propício a gente ter um anime de Next Dimension, que é a continuação de Cavaleiros do Zodíaco, vindo no aniversário. Tá muito propício pro próprio Kurumada continuar a história. Agora em dezembro também, porque o iniciozinho da publicação de Cavaleiros foi em dezembro de 85, apesar do primeiro volume ter sido lançado em janeiro de 86. Então tudo esse ano cheira muito a continuações, cheira muito a anime de Next Dimension, cheira muito a continuação do mangá de Next Dimension, beleza? E eu acho que sim, nós teremos um anime a qualquer momento. A minha esperança e a minha expectativa é que a gente tenha o anúncio, pelo menos esse ano, ou agora em agosto, ou em dezembro, ou talvez em janeiro do ano que vem a gente tenha um anúncio para que o anime seja posto em outubro, para combinar ainda mais com o anime clássico, não sei. Mas eu tô crente que a gente vai ter sim um anime Next Dimension vindo muito em breve, beleza? Pergunta da Vani. Eu não me lembro se já perguntei isso, tomara que não. Sobre a série Ômega, apesar de ser uma série baseada no cânone do anime, o que você acha que foram os pontos mais fortes da série? Personagens favoritos, primeira ou segunda temporada?
Você acha que a reputação de Ovelha Negra da franquia é merecida para o spin-off? Com tudo isso dito, menção com muito carinho para Harbinger de Touro. Vamos lá, vamos por partes sobre o Ômega, beleza? De trás pra frente. A reputação de Ovelha Negra é merecida? Não. Não acho que é merecida. Eu acho que Saint Seiya Ômega tem muitos pontos positivos e acho que muitas pessoas não entendem que Saint Seiya Ômega, em muitos aspectos, não foi feito para adultos que viram a série clássica aproveitarem da mesma forma que viram naquele momento, beleza? O Ômega foi um anime, da mesma forma que o próprio Cavaleiro do Zodíaco, foi um anime feito para crianças e adaptado para crianças daquela época. Crianças ali de 2012, que tinham outros tipos de influência, de cultura, de mídia que se consumia. A geração de Cavaleiros do Zodíaco consumia um tipo de coisa, a geração do Ômega consumia outro tipo de coisa. E eu, na teoria, sou uma geração Ômega, né? Apesar de não ter visto o anime na época. Tanto que existem muitos paralelos que você pode fazer, inclusive com a estrutura narrativa do Ômega, principalmente com o Naruto, eu diria, né? Arcos de treinamento, enfim. Tipo de protagonista. Eu acho que tem muitas coisas que se assemelham, assim, com Naruto, com Bleach, até com One Piece, em certa medida. O Ômega tem muitos momentos interessantes, tem momentos bem escritos. Eu acho que as pessoas pegam muito no pé, principalmente pela animação. Se o Ômega tivesse um traço mais próximo ao próprio clássico, talvez mais próximo a Surf Gold, que algumas pessoas até gostam, eu acho que dificilmente teríamos reclamações com relação ao Ômega como foi feito na época, certo? Eu acho que o Ômega tem sim muita qualidade. E acho que tem coisas piores na franquia pra você meter o pau. Bem piores. A primeira temporada de COT, por exemplo, é a pior coisa que existe dentro de Saint Seiya pra mim. E acho que as pessoas falam muito menos do COT como uma coisa muito, muito, muito ruim do que falam sobre o Ômega. Agora, os pontos mais fortes da série, na minha opinião, foi justamente conseguir andar pra frente com a história e trabalhar coisas que nós vimos no clássico também, mais uma vez. Então eu gosto muito da geração de bronze do Ômega. Eu acho que tem alguns personagens ali muito bons. A Yuna, principalmente, é uma personagem muito boa. O Koga é um personagem bom. O Eden é um personagem bom. Todos ali são personagens muito interessantes. Tem um ou outro assim que eu não gosto, tipo o Haruto. Mas tem bons personagens ali no Ômega, com bons arcos de personagem principalmente, e com bom destaque, sabe? Nós não ficamos naquela coisa chata que você tem hoje em dia de só termos Cavaleiros de Ouro em foco. Não, o Ômega tá muito dentro da mensagem da série, que é a do mais fraco, subindo e evoluindo, ultrapassando seus limites, ficando cada vez mais forte, por aí vai. Uma nova geração sempre vem. Então eu gosto de ver uma nova geração vindo e crescendo, apesar de ter um outro problema com algumas coisas ali, como eu falei. Eu gostei muito de ver os nossos Cavaleiros de Bronze agora num papel diferente também, como mentores. Principalmente o Seiya com uma figura muito parecida com o Aiorus. Eu achei isso muito bom. O Seiya é um personagem muito bom dentro de Saint Seiya Ômega. O Shiryu é um personagem muito interessante dentro de Saint Seiya Ômega. O Yoga, também gosto dele. O Shun, o Ikki também tem boas participações, apesar de que me dói muito que esses três não tenham virado Cavaleiros de Ômega no Ômega, principalmente o Yoga. A decisão dele não ter se tornado Cavaleiro de Aquário e a gente ter visto o Tokusada com a armadura me incomoda bastante. Mas mesmo assim, acho que tem muitas coisas legais que você pode tirar de tudo isso. Eu acho que o Ômega tem inimigos também muito interessantes. A geração de ouro é bem subestimada por algumas pessoas. Tem personagens muito bons ali, como Micenas, como Genbu, como Harbinger. O Kiki também é muito interessante, muito bom. Eu acho que alguns Palazitos também são muito bons, especialmente o Titan. Gosto bastante dele, beleza? E acho que é um pouco isso. Acho que a série como um todo tem pontos bons. Tem pontos ruins, como qualquer série, mas tem muitos pontos bons. Agora, personagens favoritos, acho que o meu favorito do Ômega, de todos, assim, eu gosto muito do Genbu, de Libra. Eu tinha tudo pra não gostar dele, porque ele quase cai naquela mesma parada do Yoga com Tokusada. Mas eu gosto muito do Genbu, acho ele um personagem muito interessante, e gosto do Harbinger também. E acho a decisão final do roteiro com ele, de transformá-lo em grande mestre, também muito interessante. É um personagem que passa por uma evolução bem maneira, principalmente na segunda temporada. E aí é o que me leva, né? O que eu gosto mais, a primeira ou a segunda temporada? Talvez seja incoerente da minha parte eu falar isso, mas de uma certa forma, eu gosto mais da segunda temporada porque a gente tem muito mais da presença dos Cavaleiros de Bronze. A gente tem muito mais a presença deles como mentores, como força, ajudando. Eu gosto da história envolvendo o Subaru. Eu gosto muito daquela parte ali.
Eu sei que tem muito fanservice, e sei que a primeira parte tem mais história focada nesses personagens de bronze especialmente. Mas o fanservice me pega muito. As coisas positivas daquela segunda temporada me pegam muito. E alguns personagens, como eu falei, passam por esse arco de evolução, como o próprio Harbinger, né? Que tem um grande momento também na segunda temporada. Então eu ficaria com a segunda temporada. Acho a segunda temporada mais interessante que a primeira, mais legal que a primeira, mais hype que a primeira. Apesar de achar a primeira temporada boa também. Beleza? Acho que eu consegui responder de uma forma completa. Espero que tenha sido satisfatório, meu amigo. Pergunta do Diego Oliveira. Por que os cavaleiros não pegaram as armaduras de prata dos cavaleiros mortos? Não seria muito mais útil para Saori ter essas armaduras? Meu amigo, se Cavaleiro Zodíaco funcionasse como outros animes, talvez sim fosse mais útil, tá? Mas aqui no caso não funciona desse jeito. A relação cavaleiro e armadura, ela é muito específica, ela é muito especial. Os cavaleiros estão destinados àquelas constelações que eles conseguem as armaduras. Então o Mist nasceu destinado à constelação de Lagarto. O Algol nasceu destinado à constelação de Perseu. O Seiya, como nós vemos, nasceu destinado à constelação de Pegasus, o Shiryu de Dragão, e por assim vai. As constelações são especiais porque elas possuem ligações com os cavaleiros, com seus destinos, suas estrelas. Isso é muito importante para dentro de Cavaleiros. Você derrotar o inimigo e pegar aquela armadura não faria sentido, não haveria conexão entre cavaleiro e armadura de fato. As armaduras são tão icônicas e são tão especiais justamente porque há a conexão entre o personagem e a constelação. Por isso, a gente não fala só Seiya, é Seiya de Pégaso. Por isso a gente não fala só Mu, é Mu de Ares. Essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Daria para chamar o Seiya de Lagarto? Ficaria estranho, né? Não faria muito sentido. A ligação não existe ali. Não conecta. Então, por isso não faria sentido eles pegarem aquelas armaduras. O que é diferente, por exemplo, de quando eles conseguirem as armaduras de ouro. Porque ali há um outro tipo de destino. Há um outro tipo de construção. E aí sim faria sentido. E aí sim faz sentido. E é por isso que eu aposto sim que veremos eles como Cavaleiros de Ouro. Agora, como Cavaleiros de Prata, eu acho que não. Até porque a gente nunca viu essa evolução de patente nesse sentido. Nós vimos Cavaleiros de Bronze saindo para Cavaleiros de Ouro, como foi o caso de Xion e Doku em Next Dimension. Agora, Cavaleiros de Bronze indo para Cavaleiros de Prata e aí Cavaleiros de Ouro, aí nós nunca vimos. Perfeito, meu amigo? Pergunta do Matheus. Estou relendo o mangá de Saint Seiya e eu não lembrava o quão emocionante era. Aquela cena do Shiryu indo visitar o Seiya no hospital depois da luta, e os dois apenas se olhando e sorrindo sem dizer nenhuma palavra, é tão linda e sincera que eles parecem pessoas de verdade. Faz tempo que eu não sentia algo assim com uma obra. Em relação a isso, qual a cena mais emocionante de Saint Seiya para você? Desculpe pelo textão e sucesso para todos nós. Matheus, sucesso pro amigo e não se incomode em escrever muito, viu? Eu gosto de ler, então fique à vontade para sempre escrever o quanto quiser. Perfeito? Sobre a pergunta do amigo, eu fico muito feliz sempre quando eu vejo pessoas que estão lendo o mangá clássico pela primeira vez ou relendo depois de muitos anos e conseguem ver o grande valor que existe nessa obra, né? O meu Saint Seiya favorito é o Saint Seiya clássico. É o Saint Seiya que foi feito pelo Kurumada. E existem muitos Saint Seiyas por aí. Eu gosto muito de cada um deles por motivos diferentes. Tenho problemas com cada um deles por motivos diferentes também, inclusive com o clássico, tá? Mas eu fico muito feliz em ver o clássico sendo valorizado porque geralmente não é assim. Geralmente o mangá clássico não recebe esse carinho todo. Então eu fico muito feliz em ver que você achou emocionante e conseguiu ver a sinceridade e a simplicidade e a emoção em momentos tão singelos quanto esse. Logo depois da Guerra Galáctica que você menciona. A minha cena favorita de Saint Seiya, eu comentei isso até recentemente quando fui convidado lá no podcast Saint Seiya. Eu não consigo falar outra que não seja o Sacrifício dos Cavaleiros de Ouro no Muro das Lamentações. Ali, pra mim, é o ápice emocional que eu tenho com a série. Porque os Cavaleiros de Ouro são personagens muito grandiosos, eles são muito importantes, eles são muito imponentes, eles são muito tudo. Eles são muito tudo. E a construção que foi feita para se passar o bastão para os Cavaleiros de Bronze, que culmina exatamente naquele momento, ela é tão bem feita, ela é tão interessante, e você dá adeus a personagens tão carismáticos sabendo que eles cumpriram o dever deles,
que eu não consigo não me emocionar. Aquele é o ápice do elo emocional entre os Cavaleiros de Ouro e os Cavaleiros de Bronze também. Aquele é o ápice da temática de Saint Seiya, do sacrifício, de confiar nas próximas gerações, de confiar na humanidade. Então, eu não consigo não falar o sacrifício no mundo das lamentações. Aquela cena é linda pra mim. Linda, 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 linda. E ao mesmo tempo que ela é grandiosa, ela consegue ser de uma simplicidade, sabe? É até difícil explicar. O quanto essa cena me emociona, assim, de verdade. Talvez não, com certeza eu vou falar da saga de Hades um dia. Com certeza eu vou falar sobre essa cena também. Assim como eu devo mencioná-la em vários e vários e vários outros vídeos. Eu agora tô escrevendo alguns roteiros, né, para deixar alguns vídeos preparados para vir, e um deles é justamente sobre essa construção que foi feita dos Cavaleiros de Bronze com os Cavaleiros de Ouro, que vai culminar neles como Cavaleiros de Ouro também. Então, eu com certeza vou citar essa cena. É a minha cena mais emocionante. Sim. Pergunta do Thiago Barros. Essa pergunta pode ficar um pouco extensa. Você acha que todas as armaduras ficam no santuário esperando os seus portadores, ou os locais que vemos, como a Ilha da Rainha da Morte, Ilha de Andrômeda, Sibéria, Cinco Picos, são ligados a essas armaduras desde os tempos mitológicos, e as armaduras sempre voltam para lá quando ninguém está usando? Ou elas foram para lá por eventos mais recentes? Se essas armaduras realmente têm locais diferentes ao redor do mundo desde sempre, você acha que algumas não apareceriam em Guerras Santas antigas? Desculpa o texto longo, mas queria uma explicação mais detalhada. Thiago, meu amigo, é uma excelente pergunta, tá? É uma pena que eu não consiga responder ela na sua totalidade sem fazer uma longa teoria, tá? Dentro do mangá clássico, dentro do anime clássico, acho que em quase todos os produtos de Saint Seiya, a gente não tem nada que satisfaria essa sua dúvida, beleza? Pelo que a gente vê dentro do mangá clássico, e pelo que eu entendo, sim, tem algumas armaduras que ficam em locais específicos. Como o Yoga, se não me engano, ele fala pra dentro do mangá que a armadura de cisne fica ali na parede de gelo eterno da Sibéria. A armadura de Fênix, como o Ikki foi o primeiro usuário dela, supõe-se que ela só ficou na Ilha da Rainha da Morte, tá? Não tem como ela ter ido pra outro lugar se ele foi o único usuário. Só se as pessoas tentavam, pegavam a rua, né, e transportavam de um lado pro outro. Assim como a armadura de dragão também fica ali nos Cinco Picos antigos. Eu acho que seria muito triste se todas elas ficassem no santuário, se ficassem zanzando por aí, porque existe um motivo simbólico para cada uma estar ali, né? É uma temática. Então a armadura de Andrômeda ficar na Ilha de Andrômeda tem uma ligação. A armadura de dragão ficar nos Cinco Picos antigos de Rosan tem uma ligação. A armadura de cisne estar na Sibéria possui uma ligação. Da mesma forma que a armadura de Pégaso estar dentro do santuário grego também tem uma ligação. Então, por aquilo que eu entendo, as armaduras podem sim ficar em locais diferentes. Imagino que existam algumas dentro do santuário, outras espalhadas, o que me leva à segunda parte da sua pergunta. Com certeza tem algumas armaduras que não apareceram por aí. Não sei se por isso, especificamente, tá? Não sei se por isso. Eu acho muito difícil que o santuário não tenha o mapeamento de onde estão as localidades de cada uma dessas armaduras. Acho isso muito improvável. Acho que eles têm, sabe? Onde cada armadura fica. Até porque às vezes eles podem pegar pessoas e mandar para diversos locais, como o próprio Mitsumasa Kido fez com os Cavaleiros de Bronze. A gente vê, inclusive, os próprios Cavaleiros de Bronze secundários em diversos locais de treinamento diferentes, né? O Jabu na Argélia, o Gek, se não me engano, ele foi pro Canadá. E, enfim, você tem essa variedade. E se os Cavaleiros vêm de todas as partes do mundo, faz ainda mais sentido que as armaduras também estejam em várias partes do mundo. Então, sim, as armaduras possuem localidades. Sim, acho que algumas armaduras não apareceram, até porque nos foi dito que nós nunca... Quer dizer, mas a retificação. É dito no hipermito. Que aí dá pra considerar, não dá pra considerar, é uma outra discussão, beleza? Mas, usando o hipermito de base, nos é dito que nunca vimos as 88 constelações juntas. Nunca vimos. A Guerra Santa que você teve mais constelações presentes foi, acho que a do Duque do Chão, dito no hipermito, com 79 constelações. Não sei se eu consegui satisfazer por completo a dúvida do amigo, mas espero ter dado uma boa resposta. Pergunta do Guilherme, grande amigo e administrador da página Mundo CDZ. Para quem não conhece,
Siga lá no Instagram. Como você acha que Sei e companhia vão recuperar suas memórias na próxima saga canônica? Eu aposto que seja através das próprias armaduras de bronze. Meu amigo, acho que tem muitas boas respostas para isso. Muitas boas respostas. Eu acho que através das armaduras de bronze seria muito interessante que a gente visse. Porque justamente toda a questão que eu citei na pergunta do Diego, né? A ligação entre cavaleiros e a armadura. As armaduras de bronze conseguirem restaurar as memórias dos cavaleiros seria muito bonito pelo peso da jornada que eles tiveram até aquele momento. E acho que seria muito bonito com o ato final dessas armaduras, porque novamente bato na tecla e insisto. Eu tenho convicção, e obviamente posso estar errado, tá? Mas tenho convicção de que nós veremos os Cavaleiros de Bronze transformando-se em Cavaleiros de Ouro no próximo arco. Então o último ato dessas armaduras de bronze ser justamente despertar as memórias deles seria muito bonito. Seria muito, muito, muito bonito. Daria todo um peso para tudo que eles viveram. Agora, acho que existem outras possibilidades também. A própria Saori, como uma deusa, ela pode, de alguma forma, fazer com que eles despertem as armaduras. As armaduras não, as memórias. Pode acontecer algum evento que force-os a atuar como cavaleiros, mesmo que eles ainda não entendam o que está acontecendo, e justamente essa atuação os faça recuperar as memórias. Acho que tem muitas respostas possíveis para isso, mas você menciona as armaduras de bronze e admito que é a minha favorita. Então, pra gente ficar com uma resposta clara, eu acho que sim, vai ser através das armaduras de bronze. Perfeito, meu amigo? Então, meu povo, por esse DM Responde foi isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, mande esse vídeo pros amigos, para que eles também possam mandar mais perguntas aqui pro nosso DM Responde também. Beleza? Esse vídeo está saindo numa quarta-feira e o post para as perguntas será feito lá na aba comunidade amanhã ao meio-dia, na quinta-feira, beleza? Mas é isso, um grande beijo, um grande abraço, vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!